Vamos aplicar os conceitos que a gente estuda na engenharia para resolver esse projeto aplicado aqui? Nessa aula, a gente vai resolver um desafio, onde a gente vai juntar conceitos de Física 1, equações diferenciais, integrais múltiplas, tudo isso para a gente conseguir estudar esse projeto, que é uma aplicação da engenharia, é uma visualização na prática de vários conceitos que a gente estuda ao longo do curso. Então, gente, antes de a gente começar, não esquece de já curtir o vídeo, se inscreve aí no canal e vamos lá entender esse projeto então. Então vamos lá ler juntos o que ele está falando aqui. Ele fala que a gente tem uma bola sólida, por exemplo, uma bolinha de gude, uma bola oca, por exemplo, de squash, um cilindro sólido, então uma barra de aço, e um cilindro oco, como um cano de chumbo. Então a gente tem esses 4 objetos, né? 2 bolas e 2 cilindros, sendo que uma bola é sólida e uma bola é oca, e aí mesma coisa para o cilindro. Um cilindro é sólido e um cilindro é oco. E aí a gente vai supor que esses 4 objetos estão rolando em um plano inclinado, igual está mostrando aqui na figura. E ele pergunta qual desses objetos chegará embaixo mais depressa. Então, antes de a gente fazer aqui, antes de a gente seguir com a aula, eu quero que você dê o seu palpite. Ó, a gente tem aqui a bola sólida, a bola oca, o cilindro sólido e o cilindro oco. Você coloca os 4 aqui no topo de uma rampa e aí solta os 4 ao mesmo tempo. Qual vocês acham que vai chegar primeiro aqui embaixo? Dá seu palpite aí, sua dedução baseada na visualização ali, né? Antes de a gente fazer as contas, para aí a gente continuar. Então, gente, ele fala assim, para responder essa questão, consideramos a bola ou cilindro com massa m, raio r e momento de inércia I em relação ao eixo de rotação. Então, quem já está familiarizado com Física 1, ali, Física Mecânica, né, talvez lembre do momento de inércia, mas quem não tiver, o momento de inércia basicamente é uma medida que a gente tem da rotação de um objeto em relação ao eixo onde ele está rodando. Então, vamos supor que você tenha esse cilindro aqui, ó. Isso aqui é um cilindro, por enquanto tanto faz se é oco ou não. Esse cilindro pode rotacionar em torno desse eixo aqui, e aí ele vai ter um momento de inércia em relação a esse eixo. Mas ele também pode rotacionar em torno desse eixo aqui, rotacionar aqui, ó, nesse sentido. Aí ele vai ter outro momento de inércia em relação a esse eixo. Ou então, por fim, ele pode rotacionar em relação a esse eixo. Então, rotacionar assim, né? Ali para trás e vem para frente, né? Então, gente, um objeto que rotaciona, ele vai ter essa medida que a gente chama de momento de inércia. Então, o que ele está falando aqui é que a gente está considerando que tanto as bolas quanto os cilindros têm massa m, então a mesma massa m, o mesmo raio r e um momento de inércia I em relação ao eixo de rotação. Como eles vão rolar aqui ao redor dessa rampa, rolar nessa rampa, o eixo de rotação a gente considera que é um eixo saindo aqui, né? Todos esses objetos vão rolar em relação a esse eixo. Esse vai ser o eixo de rotação de cada um deles. Mas então ele fala que ele vai ter ali massa m, raio r, momento de inércia I. E aí ele fala que se a queda vertical for h, a energia potencial no topo será m vezes g vezes h. Então, é um outro conceito que a gente vê em Física 1 também, né? A energia potencial, que está relacionado à altura que o nosso corpo está. Então, se a gente considerar que aqui embaixo é a altura 0 e aqui em cima é a altura h, eles começam a uma altura h e, portanto, eles começam com uma energia potencial gravitacional, que é a energia m vezes g vezes h. Aí ele fala que o objeto chega lá embaixo com velocidade v e velocidade angular ômega. Então, velocidade v é aquela velocidade linear e velocidade ômega, que é a velocidade angular, é aquela velocidade de rotação, né? A velocidade com a qual ele está rotacionando ao redor daquele eixo. E aí ele dá uma relação aqui pra gente, que a velocidade linear é ômega vezes r. Então, a velocidade angular vezes o raio daquele objeto. A energia cinética na base da rampa é composta por 2 partes. M vezes V ao quadrado sobre 2, que é a energia cinética de translação, a energia associada ao movimento de translação, né? E I vezes ômega ao quadrado sobre 2, que é a energia cinética de rotação. Então, tem a energia cinética de translação, que é aquela energia cinética do movimento indo para frente, e a energia cinética de rotação é a energia cinética do movimento de rotação ali ao redor daquele eixo que a gente está falando. Então, na base da rampa, a gente vai ter essas 2 energias cinéticas atuando, né? A de translação e a de rotação. E aí ele fala pra gente que usando a conservação de energia, e supondo que o atrito seja desprezível,
A gente tem que m vezes g vezes h, que é a energia potencial de qualquer um desses objetos lá no topo da rampa, é igual à energia cinética de translação mais a energia cinética de rotação. Então, para qualquer um dos objetos, seja o cilindro oco, seja o cilindro sólido, qualquer um deles vai valer essa relação aqui. E agora vamos lá para os nossos itens, né, gente? A gente vai ter alguns itens aqui para resolver, para a gente entender qual é a solução desse problema, como a gente resolve isso aqui, que a gente quer saber qual dos objetos chega embaixo mais rápido. Então eu vou dar a sugestão aqui para você ir fazendo junto comigo. Então, por exemplo, problema 1 aqui, a gente lê junto, aí você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você volta aqui para a gente resolver juntos, tudo bem? Então vamos lá. Nesse problema 1, ele fala o seguinte: mostre que v ao quadrado é igual a 2 vezes g vezes h dividido por 1 mais i estrela. O que é i estrela? Ele fala que i estrela é i, então o i, que é o momento de inércia original, sobre m vezes r ao quadrado. Então a gente quer encontrar essa relação aqui para velocidade ao quadrado, sabendo dessa equação aqui da conservação de energia, que vale para qualquer um dos 4 objetos. Então olha só, a gente tem que m vezes g vezes h, em qualquer um dos 4 objetos, é igual a m vezes a velocidade de descida ao quadrado sobre 2, mais o momento de inércia daquele objeto vezes a velocidade angular ao quadrado sobre 2. Isso aqui é uma equação que veio lá da física, da conservação de energia. A energia no ponto A, que é aqui em cima da rampa, é igual à energia no ponto B, que é aqui embaixo. Pela conservação de energia, a energia aqui é igual à energia aqui embaixo. E aí a gente chegou nessa equação. Então, a gente quer encontrar a relação para v ao quadrado. A gente quer demonstrar que v ao quadrado é igual a isso aqui. Então, a gente pode começar, gente, substituindo essa relação que ele deu pra gente, que v é igual a ômega vezes r. Como a gente quer achar uma relação para v, a gente vai substituir isso aqui no ômega, ó. Se v é igual a ômega vezes r, então ômega é igual a v sobre r, né? Então, vamos substituir isso aqui. A gente vai ter que m vezes g vezes h. Ó, esse 2 aqui, como ele tá dividindo todo mundo, eu vou passar multiplicando aqui pro outro lado, tá bom? Ou então, outra forma de visualizar, vou multiplicar todo mundo por 2. Então, aqui vai ficar 2m vezes g vezes h é igual a m vezes v ao quadrado, que multiplicando por 2 soma em cima e embaixo, né? Mais i vezes ômega ao quadrado. Só que ômega é v sobre r, então v sobre r ao quadrado. Então, a gente quer encontrar uma relação para o v ao quadrado, né? Então, vamos isolar esse v ao quadrado. A gente tem 2m vezes g vezes h é igual a m vezes v ao quadrado mais i vezes, ó, esse quadrado pode distribuir aqui, né? Ele tá multiplicando v ao quadrado sobre r ao quadrado. Então, como a gente quer isolar v ao quadrado, que é a relação que a gente quer encontrar, vamos colocar v ao quadrado em evidência aqui do lado direito. Então, a gente tem que 2m vezes g vezes h é igual a v ao quadrado, que multiplica m do primeiro termo, mais i sobre r ao quadrado do segundo termo. Então, vamos isolar o v ao quadrado aqui, passando esse termo para o outro lado, dividindo. A gente tem que v ao quadrado é igual a 2 vezes m vezes g vezes h, dividido por m mais i sobre r ao quadrado. Isso aqui já seria uma relação para a velocidade ao quadrado, né? Mas a gente quer demonstrar que vai dar isso aqui, ó, 2 vezes g vezes h, dividido por, aqui é 1, tá bom, gente? Dividido por 1 mais i estrela. Então, vamos lá. A gente pode dividir todo mundo por m aqui, né? Aqui tem m, aqui a gente pode dividir por m também. Então, a gente vai ter que v ao quadrado é igual a 2 vezes g vezes h, dividido por m dividido por m, que dá 1, né? M sobre m é o 1, que você está dividindo um termo por ele mesmo, mais i dividido por m vezes r ao quadrado. Mas ele definiu aqui pra gente que i sobre mr ao quadrado é o nosso i estrela. Então, a gente pode substituir aqui e a gente vai ter que v ao quadrado é igual a 2 vezes g vezes h, dividido por 1 mais i
estrela, onde I estrela é I sobre mr ao quadrado. Então, gente, chegamos aqui na relação de V ao quadrado que ele pediu pra gente demonstrar. Agora vamos lá pro segundo problema, gente. Ele fala assim, se y de t é a distância vertical percorrida até o instante t, então o mesmo raciocínio utilizado no problema 1 mostra que V ao quadrado é igual a 2g vezes y dividido por 1 mais I estrela em qualquer instante t. Utilize esse resultado para mostrar que y satisfaz essa equação diferencial, onde α é o ângulo de inclinação da rampa. Então, o que ele está falando aqui nesse item, gente? Ele está falando sobre a distância y percorrida em um instante t qualquer. Ó, vamos observar aqui nossa rampa de lado, tá bom? Você tem aqui um objeto que ele sai rolando. A altura aqui é uma altura h, mas em determinado instante t, não necessariamente o objeto já percorreu a altura h. Pode ser que em determinado instante t ele esteja aqui, né? E aí a distância vertical que ele percorreu foi uma distância y naquele instante t. E ele está falando pra gente que o y cumpre essa mesma equação, que v ao quadrado é igual a 2g vezes y sobre 1 mais I estrela. E aí a gente quer encontrar uma equação diferencial para o y, a variação de y em relação ao tempo. Mas quem é a variação de y em relação ao tempo? O y é uma posição, né? A posição vertical. Quando a gente fala da variação da posição, isso é uma coisa que a gente vê em física, em cálculo também, às vezes, quando a gente fala da variação da posição em relação ao tempo, a gente está falando da velocidade. Ah, mas é a velocidade V aqui, a velocidade que ele está descendo a rampa? Não, gente. Como a gente está falando da posição vertical, a derivada de y em relação ao tempo, a variação dessa posição aqui, vai ser a velocidade vertical, né? Como assim a velocidade vertical, Teca? Ó, a bolinha, o cilindro aqui, enfim, tá descendo com velocidade v. Essa velocidade v vai ter uma componente horizontal, Vx, e uma componente vertical, Vy, concorda? Porque como a gente tem um ângulo aqui, é uma rampa inclinada ali, né? A gente vai ter essas duas componentes, Vx e Vy. O responsável por variar a posição na vertical é o Vy. O Vx não tem nada a ver com o que está variando ali na vertical, gente. O Vx está fazendo a posição variar aqui na horizontal, mas na vertical, o único responsável é o Vy. Então, a derivada de y em relação ao tempo é a velocidade vertical. Ah, certo, mas quem é a velocidade vertical exatamente? A velocidade vertical é a velocidade, o módulo da velocidade que a gente tem ali, né? Então, o módulo de V, vezes o seno do ângulo alfa. Ah, e vamos comprovar isso aqui então. Eu vou colocar graficamente, que fica mais simples de a gente visualizar. A gente tem a velocidade atuando aqui, ó, na direção da rampa, tá caindo ali, né? E esse ângulo aqui é o ângulo alfa. Ele até deu pra gente aqui, né, no desenho, que esse ângulo de inclinação é o ângulo alfa. Se esse ângulo vale alfa, então alfa também é esse ângulo aqui, certo? Então, se a gente tem esse vetor v formando esse ângulo alfa aqui com a parte negativa do eixo x, quem é essa componente vertical aqui? Usando trigonometria, o seno do ângulo alfa é o cateto oposto, então VY, sobre a hipotenusa que vale V. Então, VY é igual V vezes o seno de alfa, né? Então, aqui, gente, decomposição de vetores, tudo bem? Então, VY é o módulo de V vezes o seno de alfa. Tá, então, a gente pode falar o seguinte: se V ao quadrado é igual a 2 vezes g vezes y sobre 1 mais i estrela, a gente tem que V é a raiz quadrada disso tudo, né? A raiz de 2gy dividido por 1 mais i estrela. Então, quem vai ser o nosso VY? Porque, ó, a gente tem que dy dt é igual a VY. Então, dy dt vai ser o módulo de V, que é essa raiz aqui, né? A raiz quadrada de 2 vezes g vezes y, dividido por 1 mais i estrela,
vezes o seno de alfa. Então, ó, a variação da posição y é igual à velocidade vertical. E a velocidade vertical é a velocidade v vezes o seno de alfa. Então, velocidade v vezes o seno de alfa. E aí, só para deixar igualzinho ele colocou aqui pra gente, né, o jeito que a gente tem que demonstrar, a gente sabe que a raiz quadrada da multiplicação é a multiplicação das raízes quadradas. Então, a gente pode escrever que dy dt é igual a raiz quadrada de 2g sobre 1 mais i estrela vezes a raiz quadrada de y vezes o seno de alfa. Então, gente, chegamos na equação diferencial que ele deu pra gente. dy dt é a variação da posição vertical. A variação da posição vertical é a velocidade vertical. E a velocidade vertical é a velocidade vezes o seno de alfa. Então, chegamos nessa relação que é a equação diferencial que ele pediu aqui pra gente, né? Então, essa foi a resolução do segundo problema que a gente tinha aqui. Agora, vamos lá para o problema número 3. Ele fala assim, resolvendo a equação diferencial do problema 2, mostre que o tempo total de percurso é esse aqui. Então, ó, ele chamou de t o tempo total para a bolinha ou para o cilindro, enfim, chegar lá embaixo, e ele quer que a gente demonstre que é igual a isso aqui. E ele dá a conclusão aqui, né, que a gente vai chegar também. Isso mostra que o objeto com menor valor de estrela ganha a corrida. Então, agora a gente vai resolver uma equação diferencial, gente. Vamos lá usar mais um conceito aqui, né? Então, a gente quer resolver essa equação diferencial que fala que dy dt é igual a essa raiz aqui, vezes a raiz de y, vezes o seno de alfa. Gente, por mais que assuste quando a gente fala em resolver equação diferencial, repara que essa equação é mais simples do que a gente imagina. Por quê? Isso aqui é constante em relação ao tempo. Ó. A gravidade não varia com o tempo e estrela também não varia em relação ao tempo, né? Porque a massa não varia, o raio não varia. Quem varia em relação ao tempo é só esse y aqui. Alfa também não varia em relação ao tempo, então também tá tranquilo. Então vamos fazer o seguinte, vamos passar esse y para o outro lado dividindo. A gente vai ter 1 sobre raiz quadrada de y, que multiplica dy dt, é igual a raiz quadrada de 2g sobre 1 mais i estrela, vezes o seno de alfa. E aí, gente, o que a gente pode fazer é passar esse dt para o outro lado multiplicando, porque aí fica tudo que é y de um lado e tudo que não é y do outro. Então, você passa aqui, ó, multiplicando. Portanto, a nossa EDO é uma EDO separável. Lembra quando você consegue separar as variáveis que você tem ali? Então, tudo que é y está de um lado, tudo que não é y está do outro lado. E aí a gente pode integrar, então, dos dois lados, né? Do lado esquerdo que a gente integra em relação a y e aqui do lado direito a gente integra em relação ao tempo. Então, vamos lá. A integral de 1 sobre raiz de y é a integral de y elevado a menos meio, né? Então, a gente escreveu aqui como y elevado a meio e aí passamos para cima com o sinal do expoente trocado. E aqui do lado direito, gente, como a gente concluiu, todo mundo aqui é constante em relação ao tempo. E a integral de uma constante é a própria constante multiplicando a variável. Então, aqui vai ficar a própria constante, raiz de 2g, sobre 1 mais i estrela, vezes o seno de alfa, multiplicando a variável t. Então, ó, a constante multiplicando a variável. E aí, aqui do lado esquerdo, a primitiva de y elevado a menos meio é y elevado a menos meio mais 1, dividido por menos meio mais 1. Menos meio mais 1 vai dar o próprio meio, né, gente? Então, aqui y elevado a meio, dividido por meio. E aí, tudo isso é igual a essa raiz aqui, raiz de 2g sobre 1 mais i estrela, vezes o seno de alfa, vezes t. E aí, y elevado a meio sobre meio é a mesma coisa que 2 vezes y elevado a meio, né? Aquele 2 pode subir multiplicando e, portanto, é 2 vezes a raiz quadrada de y. Então, chegamos aqui em uma equação onde a gente não precisa mais lidar com derivadas, né? A gente resolveu a nossa EDO aqui. Essa é a EDO, a resolução dela, a gente encontrou isso aqui. Mas ele fala pra gente encontrar o tempo que demora para chegar na base da rampa, né? Ou seja, o tempo que demora para a altura y
ser igual a h. Então, quando ele chega na base da rampa, né, a distância vertical percorrida foi a altura h. É quando ele já percorreu toda essa altura aqui, que é h. Então, vamos substituir y por h e encontrar o tempo que demora para isso acontecer, tá bom? Então, 2 vezes a raiz quadrada de h é igual a raiz quadrada de 2g sobre 1 mais i estrela, vezes o seno de alfa, vezes o tempo que demora para chegar na base da rampa. Eu vou chamar aqui de um T maiúsculo, tá bom? Então, a gente quer encontrar esse tempo. Vamos isolar ele aqui. A gente tem que o tempo total de percurso vai ser 2 vezes a raiz quadrada de h, e passando todos esses termos dividindo para o outro lado, fica sobre a raiz quadrada de 2g sobre 1 mais i estrela, vezes o seno de alfa. Gente, fica muito mais simples se a gente colocar todo mundo aqui dentro da raiz quadrada, né? E então, o 2 pode entrar para a raiz quadrada como 2 ao quadrado, que é 4, e o seno pode entrar para a raiz quadrada como seno ao quadrado. Então, a gente tem que o tempo total de percurso é a raiz quadrada de 2 ao quadrado, que é 4, vezes o h, que já estava dentro da raiz, sobre 2g dividido por 1 mais i estrela, vezes o seno ao quadrado de alfa. E aí, olha só, gente, esse 1 mais i estrela pode subir multiplicando, né? E aqui a gente pode dividir por 2 também em cima e embaixo, porque em cima tem 4, embaixo tem 2, né? Então dá para dividir por 2. Então, a gente tem que t é igual a raiz quadrada de 2h, ó, dividiu por 2, 4 por 2 dá 2, né? Vezes 1 mais i estrela, dividido por g, que dividiu por 2 aqui, né? 2 por 2 dá 1, então 1 vezes g, vezes o seno ao quadrado de alfa. Então, gente, chegamos aqui na solução do tempo total de percurso. A raiz quadrada de 2h vezes 1, aqui é 1, tá bom, gente? 1 mais i estrela, dividido por g vezes o seno ao quadrado de alfa. Exatamente a relação que a gente chegou. Então, para chegar nela, primeiro a gente resolveu a EDO que a gente tinha, encontramos aqui uma relação para y, g, o alfa e o t. Só que aí a gente queria saber o tempo total de percurso. No tempo total de percurso, y é igual a h, porque ele já percorreu a distância vertical inteira, que é a altura da rampa. Então, substituímos y por h e aí isolamos o tempo aqui. Qual é o tempo que demora para o y ser igual a h? Tudo bem, gente? Então, vamos lá para o próximo item, para o problema 4 aqui, que ele pede para a gente mostrar que i estrela é igual ao meio no cilindro sólido e 1 no cilindro oco. Então, vamos lá, gente. Para a gente encontrar i estrela para cada um desses objetos, a gente tem que encontrar o momento de inércia dividido por m vezes r ao quadrado, que é a forma como ele definiu i estrela aqui pra gente, né? Então, como a gente quer encontrar i estrela para o cilindro sólido e para o cilindro oco, então a gente tem que encontrar o momento de inércia do cilindro sólido e do cilindro oco, certo? E quando a gente fala de momento de inércia, como a gente viu, ele é sempre em relação a algum eixo. Então, vamos desenhar aqui como se aqui fosse, ó, aqui a gente tem o eixo y, aqui a gente tem o eixo x e aqui para cima a gente tem o eixo z. Vamos visualizar dessa forma, tá bom? Então, como os nossos objetos estão rolando aqui em relação a esse eixo, que é o eixo y, a gente vai calcular o momento de inércia deles em relação ao eixo y, tudo bem? E nas aplicações de integrais triplas, a gente tem que o momento de inércia de um objeto ali no R3 em relação ao eixo y vai ser a integral tripla naquela região que você está integrando, de x ao quadrado mais z ao quadrado, vezes a densidade do objeto, e aí você integra naquela região ali que você tem, seja a região cilíndrica ou seja a região esférica, né? Então, vamos fazer isso aqui para os cilindros que a gente tem. Vamos começar com um cilindro sólido, tá bom? Então, no cilindro sólido, tanto no cilindro sólido quanto no cilindro oco, aliás, a gente vai considerar que a densidade é uniforme e a densidade, ela é massa sobre volume. Então, no cilindro sólido, a densidade vai ser a massa desse cilindro sobre o volume dele. E o volume de um cilindro é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura do cilindro. Vou falar aqui que ele tem uma altura hzão, tá bom? Então, essa altura aqui, ó, esse comprimento do cilindro é um hzão.
Então, essa aqui vai ser a densidade do nosso cilindro. Como a densidade é constante, ela não está variando ali, até porque o exercício não falou nada sobre isso pra gente, então, o momento de inércia do nosso cilindro sólido em relação ao eixo de rotação dele vai ser a densidade vezes a integral tripla de x ao quadrado mais e ao quadrado na região cilíndrica. Gente, para a gente integrar x ao quadrado mais e ao quadrado em uma região cilíndrica, nada mais justo do que a gente usar coordenadas cilíndricas, né? Então, a gente tem um cilindro ao longo do eixo y e, portanto, se ele está ao longo do eixo y, x ao quadrado mais z ao quadrado é igual o raio do cilindro ao quadrado, tudo bem? Então, quem a gente está integrando aqui é o raio do cilindro elevado ao quadrado. E aí, o nosso jacobiano é r dr dθ dy. Ai, por que não é dz? Porque aqui o nosso cilindro está ao longo do eixo y, então a gente usa dy, tudo bem? Então, vamos lá. De onde até onde R está variando aqui no nosso cilindro sólido? A menor distância que a gente tem até o eixo Y é 0, aqui no meio, né? E a maior distância que a gente tem até o eixo Y é R, que é o raio do nosso cilindro. Ó, vou falar que o raio do nosso cilindro é um Rzão, só para não confundir com a variável R, tá bom? Então, a variável R vai variar de 0 até Rzão. O θ, como a gente está dando a volta inteira ali no cilindro, vai de 0 até 2π, normal, e y vai de 0 até h, né? Então, é o quanto a gente está variando ali no eixo y. A gente está variando a altura do nosso cilindro, então de 0 até h. Então, vamos lá resolver essa integral aqui, gente, começando pela integral mais interna. Nossa integral mais interna é a integral de r ao cubo em relação a r, de 0 até rzão. Então, a primitiva de r ao cubo é r a quarta sobre 4, e aí a gente calcula isso de 0 até rzão. Então, é só substituir os limites de integração agora. Substituindo por rzão, fica r a quarta sobre 4, e substituindo por 0, fica 0 sobre 4, né, que nem vai fazer diferença aqui. Então, esse é o resultado da integral mais interna. Agora, vamos para a segunda integral aqui, que é a integral em relação a θ. A gente vai integrar de 0 até 2π, o resultado da integral interna, que é rzão a quarta sobre 4, em relação a θ. Só que aqui, gente, a gente tem uma constante em relação a θ, né? E a primitiva de uma constante é a própria constante, r a quarta sobre 4, multiplicando nossa variável. E aí a gente calcula isso de θ igual a 0 até θ igual a 2π. Então, vai ficar r a quarta sobre 4 vezes 2π, menos r a quarta sobre 4 vezes 0. Então, isso aqui vai sumir, né? Portanto, o resultado dessa segunda integral, dividindo por 2 em cima e embaixo, é r a quarta vezes π, dividido por 2. E agora, só falta a última integral aqui, que é essa integral em relação a y, de 0 até h. Então, integral de 0 até h, de r a quarta vezes π sobre 2 em relação a y. Como aqui é todo mundo constante em relação a y, a primitiva vai ser r a quarta vezes π dividido por 2, multiplicando o y, e aí a gente calcula de 0 até h. E aí a gente encontra r a quarta vezes π vezes o h, né, substituindo o limite superior, dividido por 2, menos o limite inferior, que vai zerar. Então, esse aqui é o resultado da integral. Mas o momento de inércia é a densidade vezes o resultado dessa integral, né? Então, a densidade, que é m sobre π vezes r ao quadrado vezes h, vezes o resultado da integral que a gente encontrou aqui, que é r a quarta vezes π vezes h, é o numerador aqui, né? Dividido por 2. Então, olha só, a gente pode cortar π de cima com π de baixo, h de cima com h de baixo, e r a quarta também vai simplificar com esse r ao quadrado de baixo. Então, vai ficar m vezes r ao quadrado dividido por 2. Então, esse é o momento de inércia de um cilindro sólido. Mas quem ele pede para a gente encontrar é o I estrela, né? O I estrela para esse cilindro sólido. Então, a gente vai fazer esse momento de inércia dividido por m vezes r ao quadrado. Então, ó, I estrela vai ser
m vezes r ao quadrado sobre 2 dividido por m vezes r ao quadrado. Isso para o cilindro sólido, né? Então, aqui vai cortar mr ao quadrado aqui com mr ao quadrado aqui e vai sobrar 1 sobre 2. Então, comprovamos que I estrela para o cilindro sólido é igual a 1 sobre 2. Agora falta para o cilindro oco, né, gente? E aí a gente vai ter que também calcular o momento de inércia do cilindro oco e aí fazer o I estrela. Mas para o cilindro oco, gente, a gente tem uma vantagem que simplifica muito a nossa vida. Em um cilindro oco, ó, a gente não tem nada ali no meio dele, né? Aqui é tudo vazio, aqui não é coberto por partículas ali do cilindro. Então, essa distância, que é a distância de uma partícula de massa m até o eixo de rotação, sempre vai ser o próprio raio do cilindro. Portanto, quando a gente fala de um cilindro oco, completamente oco ali, o nosso momento de inércia vai ser simplesmente r ao quadrado vezes a integral de 1 dm. Como a integral da massa é a própria massa, né? Então, vai dar m vezes o raio do nosso cilindro ao quadrado. Ó, aqui eu vou colocar Rzão também. Então, esse aqui é o momento de inércia de um cilindro oco. Porque em qualquer ponto aqui do cilindro oco, que tem uma massa m, a distância até o eixo de rotação vale r. Ao contrário do cilindro sólido. Quando você tem um cilindro sólido, você tem partículas aqui em tudo, né? Então, a distância até o eixo de rotação vai variando. Por isso que a gente teve que fazer toda essa continha aqui para encontrar o momento de inércia dele. Então, o momento de inércia do cilindro oco é m vezes r ao quadrado. Portanto, I estrela para o cilindro oco é igual m vezes r ao quadrado dividido por m vezes r ao quadrado. Isso aqui vai dar 1. Então, o cilindro oco já tem o I estrela maior do que o cilindro sólido. Então, a gente já sabe que o cilindro oco já não é o primeiro lugar a chegar, né? Então, como o I estrela do cilindro sólido é menor, e a gente tem aqui dessa equação que quando o I estrela é menor, o tempo de chegada também é menor, né? Então, a gente já sabe que o cilindro sólido chega antes do cilindro oco. Agora, a gente tem que comparar com as esferas, né? Gente, agora no problema 5, ele pede pra gente calcular I estrela para bola parcialmente oca com raio interior A e raio exterior R. E aí, a gente expressar a nossa resposta em termos do coeficiente B igual a sobre R e responder o que acontece quando A tende a 0 e quando A tende a R. Então, gente, aqui no caso, a gente ainda não tá falando da bola do nosso exercício, tá bom? A gente tá falando de uma bola que é parcialmente oca, ou seja, ela não é completamente oca, ela tem uma certa espessura ali, né? Sendo que o raio interno é um raio A e o raio externo é um raio R. Então, aqui é uma casca esférica com essa espessura aqui. Então, como a gente pode calcular I estrela para essa casca esférica? Vamos lá entender. Ó, gente, quando a gente está falando dessa casca esférica, para a gente calcular o momento de inércia, já que depois a gente vai precisar do momento de inércia de uma esfera sólida, né? A gente vai usar isso no próximo item. O que é mais simples de a gente fazer aqui é a gente calcular o momento de inércia de uma esfera sólida com raio R, essa esfera aqui de fora, né? E subtrair o momento de inércia de uma esfera sólida de raio A. Se você fizer o momento de inércia de tudo isso e subtrair o momento de inércia disso, você vai ter um momento de inércia só da sua casca esférica aqui. Então, vamos fazer dessa forma? Vamos imaginar, então, uma esfera sólida que tem raio R. E aí, vamos calcular o momento de inércia dela em relação ao eixo Y. Então, a gente viu, né, que o momento de inércia em relação ao eixo Y é a densidade, que a gente está considerando uniforme ali, constante. Então, é a densidade vezes a integral tripla de x ao quadrado mais z ao quadrado na sua região ali, que no caso é uma região esférica, certo? Então, vamos lá, gente. Para a gente integrar x ao quadrado mais z ao quadrado em uma região esférica, a gente vai precisar fazer uma mudança ali para coordenadas esféricas, né? Vai facilitar muito a nossa vida. E quando a gente fala de coordenadas esféricas, resolução de integrais triplas com coordenadas esféricas, a gente vai chamar três variáveis, ρ, θ e φ. Como o ρ a gente já está usando aqui como a densidade, eu vou chamar outro valor para ser o ρ, tá bom? Vou falar que ρ é igual a um valor beta aqui, tá bom? Só para a gente não confundir as letrinhas. Então, o x vai ser esse parâmetro que a gente está chamando de beta, vezes o seno de φ
vezes o cosseno de θ. Y vai ser esse parâmetro beta vezes o seno de φ vezes o seno de θ. E z é igual esse parâmetro beta vezes o cosseno de φ. E aí a gente tem o nosso jacobiano, né, que é beta ao quadrado vezes o seno de φ, d beta, d θ, d φ. Então, vamos lá resolver a nossa integral tripla aqui, gente, para a gente encontrar o nosso momento de inércia. O momento de inércia em relação a y vai ser a densidade vezes a integral tripla de x ao quadrado mais z ao quadrado. Então, ó, x ao quadrado, a gente vai elevar isso aqui ao quadrado, né? Vai ficar beta ao quadrado vezes o seno ao quadrado de φ vezes o cosseno ao quadrado de θ mais z ao quadrado, então beta ao quadrado vezes o cosseno ao quadrado de φ vezes aí o nosso jacobiano, né? Beta ao quadrado vezes o seno de φ, d beta, d θ, d φ. Então, beta, ele é a distância que a gente tem até o centro ali da nossa esfera, né? E esse beta, ele vai de zero, né, que é a menor distância que a gente tem até ali no centro, até o raio da nossa esfera, que a gente tá chamando de R. Então, esse Rzinho aqui, que é o raio da esfera superior ali, né, que é de onde a gente tá calculando o momento de inércia. O θ, como a gente tá dando a volta completa na esfera, vai de 0 até 2π. E o φ, como a gente está pegando a esfera inteira também, né, vai de 0 até π. Então, essas variáveis aqui estão tranquilas, porque a gente está pegando a esfera como um todo. Então, vamos lá resolver essa integral, gente. Começando pela integral mais interna, que é a integral em relação a beta. A gente tem aqui a integral de 0 até r. Ó, eu vou entrar com esse beta ao quadrado multiplicando, tá bom? Vai ficar beta ao cubo vezes o seno ao cubo de φ, que esse seno também entrou multiplicando, vezes o cosseno ao quadrado de θ, mais beta ao cubo, vezes o seno de φ, que entrou multiplicando, vezes o cosseno ao quadrado de φ. E aí a gente vai integrar tudo isso em relação à variável beta. Então, gente, vamos lá. Aqui a gente tem uma constante vezes beta ao cubo e aqui uma constante vezes beta ao cubo também. Então, a nossa primitiva vai ser a primitiva de beta ao cubo, que é beta a quarta sobre 4, que colocado em evidência vai multiplicar o seno ao cubo de φ vezes o cosseno ao quadrado de θ do primeiro termo, mais o seno de φ vezes o cosseno ao quadrado de φ do segundo termo. Aí a gente calcula isso de beta igual a 0 até beta igual a r. Ó, gente, perdão, aqui dentro a gente tinha beta ao quadrado, e aí o beta ao quadrado que entrou multiplicando fica beta à quarta, né? Aqui é beta à quarta, aqui é beta à quarta, então a primitiva de beta à quarta é beta à quinta sobre 5, tudo bem? Então, ó, aqui fora a gente já tinha beta ao quadrado do jacobiano, e aqui dentro a gente já tinha beta ao quadrado também, então ficou beta à quarta. Então, agora, substituindo os limites de integração, a gente vai ter r à quinta sobre 5, que multiplica tudo isso aqui. Então, esse é o resultado da integral mais interna. Lembrando aqui que a gente está calculando o momento de inércia de uma esfera sólida usando integrais triplas, tá bom? Agora, vamos lá para a segunda integral, que é a integral em relação a θ, de 0 até 2π. Ó, como r à quinta sobre 5 é constante em relação a θ, estava multiplicando todo mundo, já coloquei ele para fora, ele multiplicando, tá bom? E aí, vamos lá, então, calcular essa integral aqui. A integral do seno ao cubo de φ vezes o cosseno ao quadrado de θ, a gente pode reescrever o cosseno ao quadrado de θ como 1 mais o cosseno de 2θ dividido por 2. Aí aqui, seno de φ vezes cosseno ao quadrado de φ é constante mesmo, né? Então, a gente tem r à quinta sobre 5 vezes a integral de 0 até 2π, ó, aqui vamos fazer a distributiva, do seno ao cubo de φ sobre 2, mais o seno ao cubo de φ sobre 2, que multiplica o cosseno de 2θ. E aí, tudo isso soma o seno de φ vezes o cosseno ao quadrado de φ. Então, agora vamos lá resolver essa integral, gente. A gente tem r à quinta sobre 5 multiplicando aqui fora.
A primitiva de seno ao cubo de φ sobre 2, em relação a θ, é o seno ao cubo de φ sobre 2, que multiplica o θ. Mas a primitiva desse termo aqui, ó, é a constante que está multiplicando ele, seno ao cubo de φ sobre 2, vezes a primitiva do cosseno de 2θ, é o seno de 2θ sobre 2. Mas isso aqui é uma constante, então a primitiva é a própria constante, o seno de φ, vezes o cosseno ao quadrado de φ, multiplicando a variável θ. E aí a gente calcula isso de θ igual a 0 até θ igual a 2π. Então agora é só a gente substituir os limites de integração, né, gente? Então a gente tem r à quinta sobre 5, que multiplica, ó, substituindo θ por 2π aqui, vai ficar o seno ao cubo de φ dividido por 2 vezes 2π, só que aí vai cortar o 2 de cima com 2 de baixo, né? Então ele multiplica só o π, mais o seno ao cubo de φ dividido por 2, que multiplica o seno de 2 vezes 2π, é o seno de 4π, então vai dar 0. Então aqui multiplica por 0, mais o seno de φ vezes o cosseno ao quadrado de φ, que multiplica 2π. Substituindo o limite inferior, gente, a gente faria menos, substituindo o limite inferior, né? Vai zerar todo mundo. Aqui vai zerar, aqui o seno de 0 também é 0, e aqui, multiplicando θ substituído por 0, também vai zerar. Então, esse termo aqui some, né, que zerou. O resultado da nossa segunda integral, que foi a integral em relação a θ, é r à quinta sobre 5, que multiplica π vezes o seno ao cubo de φ, mais 2π vezes o seno de φ vezes o cosseno ao quadrado de φ. A gente pode colocar o π em evidência aqui fora, né? Como ele está multiplicando os dois termos, fica r à quinta vezes π sobre 5, que multiplica tudo isso aqui. Então, esse aqui é o resultado da segunda integral, que é a integral em relação a θ, aqui no cálculo do momento de inércia de uma esfera sólida. E, por fim, vamos calcular a terceira integral aqui, que é a integral em relação a φ, de 0 até π. Então, por fim, a gente tem essa integral aqui, né? Então, gente, eu já separei a integral da soma na soma das integrais. Ó, a gente tinha a integral de todo esse termo aqui, aí eu separei em duas integrais, tudo bem? Então, vamos lá. A integral do seno ao cubo, a gente pode escrever seno ao cubo como o seno de φ vezes o seno ao quadrado de φ, concorda? Só que o seno ao quadrado de φ é a mesma coisa que 1 menos o cosseno ao quadrado, pela relação trigonométrica fundamental. Então, isso aqui vai ficar o seno de φ vezes 1 menos o cosseno ao quadrado de φ, porque isso aqui é o seno ao quadrado, né? Então, a gente separou ali para a gente conseguir escrever com seno e com cosseno. Então, fazendo essa distributiva aqui e separando as integrais mais uma vez, a gente tem a integral de 0 até π do seno de φ vezes 1, que vai dar o próprio seno de φ, menos a integral de 0 até π do seno de φ vezes o cosseno ao quadrado, então fica seno vezes o cosseno ao quadrado. E aí, mais essa integral que a gente já tinha aqui, né? Vou colocar esse 2 para fora multiplicando, mais duas vezes a integral de 0 até π do seno de φ vezes o cosseno ao quadrado de φ. Então, gente, essa aqui é a integral que a gente tem em relação a φ. E olha só, essa integral é igual a essa aqui. Então, duas vezes essa integral menos uma vez essa integral, a gente vai ficar com uma vezes essa integral, né? Então, a gente tem π vezes r à quinta sobre 5, que multiplica a integral do seno de φ, calculada de 0 até π, mais a integral do seno de φ vezes o cosseno ao quadrado de φ em relação a φ, calculada de 0 até π. Então, agora sim, vamos lá resolver essas integrais aqui, gente. A primeira integral é uma integral direta, né? A integral do seno, a gente já sabe, já é uma coisa tabelada. Então, vai ficar aqui menos o cosseno de θ, de φ, aliás, que é a primitiva do seno, calculada de φ igual a 0 até φ igual a π. Mas agora a primitiva do seno de φ vezes do cosseno ao quadrado, a gente vai ter que usar uma substituição. A gente pode chamar
U igual o cosseno ao quadrado de φ, aliás, U igual o cosseno de φ, né? Então, du é igual menos o seno de φ dφ. Então, seno de φ dφ, a gente vai substituir por menos du. E agora, ajustando os limites de integração, quando φ estava indo para zero, que era o limite inferior, U vai para o cosseno de zero, que é 1. E quando φ vai para π, que é o limite superior, U vai para cosseno de π, que é menos 1. Então, essa integral vai ficar a integral de 1 até menos 1 do cosseno ao quadrado, que vai virar U ao quadrado, vezes o seno de φ dφ, que vira menos du. Ó, vou até colocar o menos aqui fora, virou menos du. Só que aí a gente pode inverter a ordem de integração aqui, colocar de menos 1 até mais 1, trocando o sinal da nossa integral, tudo bem, gente? Então aqui a gente inverteu a ordem de integração e a gente pôde trocar o sinal ali. Então, a gente tem π vezes r à quinta sobre 5, que multiplica, ó, substituindo aqui os limites de integração, fica menos o cosseno de π. O cosseno de π é menos 1, né? Então fica menos 1, subtraindo menos o cosseno de zero. O cosseno de zero vale 1. Mais a primitiva de u ao quadrado, que é u ao cubo sobre 3, calculada de menos 1 até 1. Então, gente, por mais que tenha exigido aqui umas manipulações algébricas, alguns passos ali a mais, no final a gente conseguiu chegar em integrais mais simples de resolver, né? Então, a gente tem π vezes r à quinta sobre 5, que multiplica menos 1, que é 1, menos 1, que dá mais 1, mas, substituindo os limites de integração aqui, fica 1 ao cubo sobre 3, menos 1 ao cubo sobre 3, que vai ficar menos 1/3 também. Então, aqui dentro, a gente tem 1 mais 1, que é 2, e 1/3 mais 1/3, que dá 2/3, e, portanto, a gente tá com π vezes r à quinta sobre 5, que multiplica 2 mais 2/3. Só que 2 é a mesma coisa que 6/3, né? Então, 6/3 mais 2/3, que dá 8/3. Então, gente, esse aqui é o resultado final dessa integral tripla, mas o momento de inércia ainda multiplica a densidade, né? Então, agora sim a gente vai encontrar o momento de inércia de fato. O momento de inércia de uma esfera sólida vai ser a densidade dela, então a massa dela dividido pelo volume de uma esfera, que é 4/3 vezes π vezes r ao cubo, multiplicando o resultado daquela integral tripla, aqui é rzinho que a gente está usando, né? Então, multiplicando π vezes r à quinta vezes 8, dividido por 5 vezes 3. Então, aqui, ó, vai cortar esse 3 com esse 3 aqui. R à quinta simplifica com esse r ao cubo, π corta com π, e aqui divide por 4 em cima e embaixo, né? Então, esse 4 some e esse 8 vira 2. Portanto, nosso momento de inércia de uma esfera sólida é m vezes o raio dela ao cubo, esse raio simplificou com r de baixo, né? Aliás, fica r ao quadrado aqui, vezes 2, que esse 8 dividiu por 4 virou 2, dividido por 5. Então, gente, esse aqui é o momento de inércia de uma esfera sólida qualquer, uma esfera sólida ali que tem massa m e raio r. Mas então, vamos encontrar o momento de inércia daquela esfera parcialmente oca, ó. Então, vamos falar que aqui a gente tem uma esfera que tem um raio r, e aqui a gente tem uma esfera que tem raio A, né? E aí, o momento de inércia da esfera parcialmente oca, que é a esfera formada só por essa parte aqui, né? Uma casca esférica, vai ser o momento de inércia da esfera sólida de fora, menos o momento de inércia da esfera sólida aqui de dentro. Então, vamos lá. O momento de inércia da esfera parcialmente oca, vou colocar aqui, EPO, de esfera parcialmente oca, vai ser o momento de inércia da esfera de fora, que é a massa da esfera de fora, vou chamar de mf, vezes o raio da esfera de fora ao quadrado, vezes 2 sobre 5, menos a massa da esfera interna, vou colocar mi, vezes o raio da esfera interna ao quadrado, vezes 2, dividido por 5. Gente, pra gente relacionar aqui as massas, como não necessariamente a massa das duas esferas é a mesma, né? Até porque os raios são diferentes, vamos falar que as duas têm a mesma densidade, então a densidade ali é a mesma, e a gente sabe que a densidade
é a massa sobre o volume. Então, a massa das esferas vai ser a densidade delas vezes o volume delas. Então, vamos substituir isso aqui. O momento de inércia de uma esfera parcialmente oca vai ser a massa da esfera de fora. Então, a massa da esfera de fora é a densidade ρ vezes o volume dela, que é 4/3 vezes π vezes r ao cubo, vezes o raio ao quadrado vezes 2 sobre 5, menos a massa da esfera interna, que é ρ vezes o volume dela, que é 4/3 vezes π vezes a ao cubo vezes a ao quadrado vezes 2 sobre 5. Então, vamos organizar os termos aqui e colocar o que a gente conseguir em evidência, né? Ó, o momento de inércia de uma esfera parcialmente oca vai ser... Dá pra gente colocar em evidência aqui esses termos, né? Tudo que não envolve R e não envolve a gente consegue colocar em evidência. Então, vai ficar 2 vezes ρ vezes π vezes 4/3 sobre 5. Então, embaixo vai ficar 3 vezes 5, né? Que dá 15. E aí, isso vai multiplicar r à quinta do primeiro termo, ó, r ao cubo vezes r ao quadrado dá r à quinta, menos a à quinta do segundo termo. Então, gente, isso aqui é o momento de inércia de uma esfera parcialmente oca. Mas quem a gente quer é o I estrela dessa esfera parcialmente oca. E o I estrela é o momento de inércia sobre m vezes r ao quadrado. Então, aqui vai ficar o momento de inércia, que é 2ρ, vezes... Ó, 2 vezes 4 que vai dar 8, né? Então, 8ρ vezes π dividido por 15, que multiplica r à quinta menos a à quinta. Esse aqui é o momento de inércia, dividido por m vezes r ao quadrado. Então, a massa da esfera parcialmente oca é a densidade vezes o volume. O volume da esfera parcialmente oca é 4/3 vezes π vezes o raio externo ao cubo menos o raio interno ao cubo, que é o volume de fora menos o volume de dentro, né? E isso tudo multiplica o r ao quadrado. Então, ó, I estrela é o momento de inércia que a gente encontrou sobre a massa da nossa esfera vezes o raio ao quadrado. Então, agora vamos simplificar esses termos aqui, né, gente? A gente consegue cortar densidade com densidade, π com π dá para cortar também. Aí aqui, ó, 8 dá para dividir por 4 aqui e dividir por 4 aqui. Então, por enquanto, a gente tem 2 sobre 15, que multiplica r à quinta menos a à quinta, dividido por 1 sobre 3, que multiplica r ao cubo menos a ao cubo, vezes r ao quadrado. E aí aqui, ó, 15 dividido por 3 vai dar 5 e 3 dividido por 3 dá 1. Então, dá pra gente dar mais essa simplificada aqui, né? Portanto, o nosso I estrela para uma esfera parcialmente oca vai ser 2 sobre 5r ao quadrado, que multiplica r à quinta menos a à quinta sobre r ao cubo menos a ao cubo. Aqui a gente pode até entrar com esse r ao quadrado multiplicando, né? R ao quadrado vezes r ao cubo fica r à quinta e r ao quadrado vezes a ao cubo fica assim mesmo, né? R ao quadrado vezes a ao cubo. O que a gente pode fazer aqui é dividir todo mundo por r à quinta, porque ele fala para a gente escrever em termos de b igual a sobre r. Então, vamos fazer um jeito de aparecer aqui a sobre r para a gente conseguir escrever esse b, né? Então, vamos dividir todo mundo por r à quinta. Aí, a gente vai ter 2 quintos, que multiplica r à quinta sobre r à quinta dá 1, menos a à quinta sobre r à quinta fica a sobre r elevado à quinta. Aí, aqui r à quinta sobre r à quinta dá 1, menos a ao cubo vezes r ao quadrado dividido por r à quinta vai ficar a ao cubo sobre r ao cubo, que é a sobre r ao cubo, né? Então, agora sim, a gente consegue escrever em termos de b. Isso aqui vai ficar 2 quintos, que multiplica 1 menos b à quinta, dividido por 1 menos b ao cubo. Então, gente, esse aqui é o I estrela de uma esfera parcialmente oca. Então, o que a gente fez aqui?
A gente começou deduzindo aqui que o momento de inércia de uma esfera parcialmente oca é o momento de inércia de uma esfera sólida externa menos o momento de inércia de uma esfera sólida interna. Então, a gente calculou essa integral para calcular o momento de inércia de uma esfera totalmente sólida e encontramos que o momento de inércia de uma esfera sólida é 2mr² sobre 5. Então, o momento de inércia de uma esfera parcialmente oca é o da esfera de fora menos o da esfera de dentro. Encontramos aqui o momento de inércia dela, só que a gente queria o I estrela. Então, a gente fez esse momento de inércia sobre m vezes r², tomando cuidado porque a massa da esfera de fora é diferente da massa da esfera de dentro, tudo bem? E aí, simplificando as coisas aqui, juntando os termos, a gente encontrou que esse é o I estrela para a esfera parcialmente oca. Agora, ele pede para a gente analisar o que acontece com esse I estrela quando A tende a zero e quando A tende a R. Então, vamos calcular o limite desse termo quando A tende a zero, quando A se aproxima muito de zero. A gente vai ter 2/5 sobre 1 menos. Quando A se aproxima de zero, B se aproxima de zero também, né? Porque B é A sobre R, e se A se aproxima de zero, B se aproxima de zero. Então, aqui vai ficar 1 menos B, a quinta sobre 1 menos B ao cubo, quando B se aproxima de zero. Então, aqui a gente está fazendo para essa aproximação. Então, gente, quando B se aproxima de zero, a gente vai ter 2/5 vezes 1 menos 0, que é 1, sobre 1 menos 0, que é 1. Então, isso aqui vai dar 2/5. O que isso significa, gente? Lembra que A é o raio da esfera interna. Quando A tende a zero, significa que a esfera interna não existe mais, a gente só tem a esfera sólida externa de raio R. Então, quando A tende a zero aqui, o que a gente encontrou foi o I estrela para uma esfera completamente sólida. A gente encontrou aqui em cima o momento de inércia de uma esfera completamente sólida, né? Se você encontrasse o I estrela para ela, então dividisse isso aqui por mr², ia dar 2/5 com certeza, tá bom? Então, foi isso que a gente fez aqui no cálculo desse limite. Agora, vamos ver o que acontece quando A tende a R. Quando A tende a R, B vai tender a R sobre R e, portanto, B vai tender a 1. Então, vamos calcular aqui o limite quando B tende a 1, de 2/5 vezes 1 menos B à quinta sobre 1 menos B ao cubo. Quando B tende a 1 aqui, a gente está caindo na indeterminação 0 sobre 0, né? Então, a gente pode usar L'Hopital aqui para a gente resolver esse limite. A gente pode colocar o 2/5 multiplicando do lado de fora, né? Então, fica o limite quando B tende a 1. Derivando em cima, vai ficar menos 5 vezes B elevado à quarta. E derivando embaixo, fica menos 3B ao quadrado. Aqui a gente pode simplificar os B's, né? Dividir B à quarta por B ao quadrado. Então, a gente vai ficar com o limite, aliás, 2/5 aqui fora multiplicando, né? Então, 2/5 vezes o limite, quando B tende a 1, de menos 5 vezes B ao quadrado sobre menos 3. Quando B tende a 1, isso aqui vai se aproximar de menos 5 sobre menos 3, que dá 5/3. Então, a gente tem 2/5 vezes 5/3. Então, o resultado dá 2/3. Então, quando A tende a R, o nosso I estrela se aproxima de 2/3. O que isso quer dizer? Quando a esfera interna, o raio dela cresce até se aproximar muito, muito, muito de R, a gente chega em uma esfera oca, né? Uma esfera totalmente oca, só a casca ali mesmo, sem nenhum tipo de espessura. Então, aqui a gente tem o I estrela para uma esfera totalmente oca. E agora, por fim, gente, no problema 6, ele pede pra gente mostrar que I estrela vale 2/5 para bola sólida e 2/3 para bola oca. A gente acabou de mostrar isso, gente. Ele vale aqui 2/5 para bola sólida, que é quando A tende a zero. A esfera interna da nossa esfera parcialmente oca não existe mais, só existe a esfera externa, que é uma esfera sólida, e a gente encontrou aqui que o I estrela vai para 2/5 quando isso acontece. E quando A tende a R, a esfera externa cresce muito, formando ali uma esfera completamente oca, o nosso I estrela tende a 2/3. Então, tudo isso aqui a gente estava calculando o limite do I estrela de uma esfera parcialmente oca, né? O limite disso aqui, quando A tende a zero e quando A tende a R. Então, a gente já comprovou aqui.
E aí ele fala que com isso, né, a gente conclui que primeiro vai chegar a bola sólida, depois o cilindro sólido, depois a bola oca, depois o cilindro oco. O que faz sentido, gente. O menor I estrela que a gente tem aqui é o da bola sólida, 2/5 é o menor valor que a gente tem. O menor valor aqui é o da bola sólida, né, gente? 12/30 é o menor aqui. Aí depois vem o do cilindro sólido, que é 15/30. Depois o da bola oca, que é 20/30. E por fim o cilindro oco, que é 30/30. O menor valor de I estrela aqui é o da bola sólida. Portanto, ela chega primeiro e o cilindro oco chega por último. E se você quiser ter acesso a mais conteúdos de equações diferenciais, integrais múltiplos no Mathematic Academy, você tem acesso a aulas exclusivas e listas de exercícios para você praticar, provas antigas resolvidas passo a passo e várias funcionalidades que, assim, gente, são essenciais para quem está na vida universitária aí nos cursos de exatas. Então, para conhecer mais e ter acesso a tudo isso, é só clicar aí no link da descrição, matemateca.com, e conhecer as nossas opções de planos. Gente, então foi isso no nosso desafio de hoje. Eu espero que tenha ajudado vocês a conectar os conceitos que a gente vê aí ao longo do curso de engenharia, né? E não esquece de curtir o vídeo, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e já me segue lá no Instagram para ficar por dentro de tudo, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!